noite, retornando turminha com a turminha 148, tudo bem com vocês? Bom, turminha, agora eu vou falar com vocês sobre assistência de enfermagem aos pacientes em uso de ventilação mecânica, tá bom? Eu vou ler e aí conforme depois após a leitura eu explico para vocês. A ventilação artificial é uma intervenção nas funções naturais da vida, com o propósito de fornecer uma adequada ventilação alveolar. Isso exige da pessoa médico e de enfermagem um preparo especial, um perfeito conhecimento e domínio dos princípios que reagem a uma capacidade de manipulação segura do binômio paciente e máquina, tá? Então, o que está querendo dizer aqui? Que a ventilação mecânica ela é uma intervenção natural, né? Então, o paciente ele não tem condições de respirar mais, ele tem uma dificuldade por uma patologia instalada, então é colocada a ventilação mecânica para um suporte alveolar. A gente sabe que nos alvéolos ocorre o quê? A troca gasosa, né? A gente já viu lá em anatomia. Então, a máquina ela é colocada para dar um suporte de oxigênio e ocorrer essa troca gasosa no paciente, uma máquina artificial, enquanto o paciente não tem condições de respirar sozinho. Então, exige do profissional médico e enfermagem um conhecimento e uma habilidade para lidar com esse ventilador, tá? E segurar a troca entre ventilação mecânica e paciente, tá ok? Os aspectos mais comuns nos cuidados dispensados aos pacientes em respiradores são a manutenção e permeabilidade das vias aéreas, a adequada umidificação do ar inspirado, o desenvolvimento das técnicas para uma manipulação segura da sonda endotraqueal e durante a aspiração de secreção e prevenção de complicações, a comunicação e intervenção efetiva a pacientes e equipe de enfermagem, ok? Para que a intubação orotraqueal ocorra, é providenciado uma cânula endotraqueal com balonete, que é passado através da boca, que nós já vimos lá no procedimento. A cânula deve ser permeável, lubrificada com xilocaína gel. Aqui, entre parênteses, está falando assim, embalagem nova a cada procedimento. Então, se faz uma tentativa de passar a cânula orotraqueal e não tem bom sucesso, tem que usar outra cânula, não pode repetir a mesma cânula, tá bom? O CAF é insuflado logo abaixo das cordas vocais, com uma pressão suficiente para garantir uma adaptação perfeita, impedindo o vazamento do ar. A cânula é fixada e conectada ao ventilador ou ao ambu, para que os pulmões sejam ventilados. O volume de ar CAF é ajustado com uma seringa e o ar injetado até não haver mais escape. Então, você vai injetando o ar na seringa lá no CAF até você sentir que não entra mais ar. O CAF está bem insuflado, tá bom? Enquanto os pulmões são insuflados, a pressão dentro do CAF também precisa ser controlada. Então, quando esse CAF ele murcha, isso daí entra ar pela traqueia e isso provoca o funcionamento uma alteração no funcionamento do ventilador ao paciente, tá? Então, o que vocês têm que entender de ventilação mecânica? O nome já diz, é uma ventilação mecânica, significa que o paciente ele está fora das suas atividades fisiológicas normais e ele não consegue ter um movimento respiratório sozinho, um movimento respiratório adequado, né? Então ele precisa de um suporte de ventilação. Eu já expliquei no outro vídeo que isso pode ser por uma bactéria, por uma patologia instalada nos pulmões, ok? Então, quando essa máquina ela é colocada no paciente, tem todos os plâmites, e quando esse ventilador é colocado, geralmente ele tem duas formas de ventilação, uma é por pressão e a outra por ventilação a volume, que eu vou estar explicando. Esse procedimento entre ventilação mecânica e paciente, geralmente todos os portes que são colocados, a numeração, o que precisa de suporte de oxigênio, já tem no ventilador. Quem coloca esses parâmetros é o médico ou o fisioterapeuta ou o enfermeiro. Então, geralmente esse trâmite entre máquina, ventilação e paciente
é feito pelo enfermeiro, pelo médico e pelo fisioterapeuta, tá? Primeiramente, quem coloca os dispositivos é o médico e o fisioterapeuta também ajusta esses dispositivos e também pode ser feito pelo enfermeiro, ok? O que o técnico de enfermagem faz nisso? Ele precisa saber da umidificação e quando esse ventilador ele não está mandando oxigênio suficiente, ou o paciente está saindo da sedação, quer respirar sozinho, ocorre uma briga ali entre paciente e ventilador, o ventilador ele vai sinalizar para a gente através de um barulho. Então ele começa a apitar e ele começa a mostrar que algo de errado está acontecendo, até mesmo na saída de oxigênio para esse ventilador. Então a equipe junto vai tentar fazer a melhor forma para esse paciente de ventilação mecânica, tá? O técnico de enfermagem ele tem que ter a ciência de que quando esse ventilador apita, ele está sinalizando algo que não está bem para o paciente, tá bom? Então, quando está tudo certinho entre ventilador e paciente, tá tudo de uma maneira correta, esse ventilador não vai apitar, tá bom? Lembrando que o CAF pode proporcionar, se ele estiver desinsuflado, com que esse ventilador não fique eficaz, secreção também. Antigamente, há um tempo atrás, o técnico ele aspirava o paciente, agora foi tirado. Então, o técnico ele não aspira mais tubo orotraqueal e nem traqueostomia com o paciente em uso de ventilação mecânica, tá ok? Então, esse procedimento eu não vou estar passando para vocês, porque é um procedimento exclusivo do enfermeiro. O que vocês têm que saber é que quando o paciente está na ventilação mecânica, qual que é a finalidade, que eu já falei para vocês, proporcionar o ar, a troca gasosa do paciente, manter o paciente estável e se tiver alguma coisa que não esteja de acordo, esse ventilador vai sinalizar para você, profissional, e você vai sinalizar para o enfermeiro, fisioterapeuta ou médico para estar ajustando esse ventilador, ok? A não ser que seja o CAF. Aí o CAF você mesmo pode pegar a seringuinha e ir lá e insuflar. A fixação da cânula pode ser feita com o uso de cadarço, algodão, passado ao redor da cabeça, acima das orelhas ou com adesivos especiais. Após o estabelecimento da ventilação para o controle, são feitas umas radiografias de tórax para confirmar a posição da sonda endotraqueal e uma gasometria arterial para verificar as gases respiratórias. Então, depois que o médico entuba o paciente, que ele coloca na ventilação mecânica, ele vai fazer um raio-x para ver como que está a expansão desse pulmão, o ar, né, que está chegando e saindo, se está tudo ok, tá bom? Ele vai pedir uma gasometria para ver se realmente melhorou, né, a quantidade de oxigênio na arterial, né, no paciente, tá bom? A quantidade de oxigênio no sangue do paciente. Então, esses procedimentos todos são verificados e na hora da intubação também é ambusado e o médico vai fazer a ausculta para ver se esse ar está chegando no pulmão. Se caso a cânula tenha ido para o estômago, o que vai acontecer? Vai encher o estômago, o médico tem que tirar rapidamente e fazer o procedimento novamente, tá? Bom, eu vou falar aqui para vocês de ventiladores, vou falar de 2 tipos de ventiladores para vocês terem a nível de conhecimento. Então, nós temos os ventiladores ciclado à pressão. Eu vou ler e aí eu explico. Os ventiladores ciclados à pressão funcionam com uma fonte de ar comprimido e oxigênio. Este é encaminhado às vias aéreas do paciente, até que a pressão estabelecida seja atingida. Ao ser atingida a pressão inspiratória, uma válvula de controle é fechada, sendo aberta a válvula expiratória, que de maneira passiva dará vazão à saída do ar dos pulmões. O volume de ar inspirado depende da complacência pulmonar, da resistência das vias aéreas, da frequência do fluxo inspiratório do aparelho e do pico de pressão estabelecida. O volume corrente desejado não é atingido se a complacência diminuir ou a resistência das vias aéreas aumentar. São mais utilizados em crianças, tá? Então, nós temos aqui os ventiladores à pressão,
Esses ventiladores a pressão, eles funcionam através de uma pressão que é exercida dentro do pulmão do paciente, tá bom? Essa pressão, ela é controlada, colocada no aparelho, e aí vai ter uma resposta através da inspiração e da expiração, ok? Esse é o volume e a pressão. O volume, o ventilador a volume, eu falei e explico para vocês. Os ventiladores ciclados a volume geralmente são utilizados elétricos, são utilidades elétricas, que encaminham aos pulmões o volume de ar pré-estabelecido na frequência pré-fixada. Nesses aparelhos, a concentração de oxigênio inspirada varia de 21 ar ambiente a 100%. Esses respiradores são fáceis de operar e pouco afetados pelas mudanças mecânicas e respiratórias. Os ventiladores ciclados a volume proporcionam uma predeterminação da frequência ventilatória do volume corrente, do volume corrente e da concentração do oxigênio inspirado. São mais utilizados em adultos, tá? Então, esses birds, esses ventiladores, eles são colocados na eletricidade e eles também são acoplados na fonte de oxigênio e de hidrogênio que tem lá na reguinha, tá? E aí, ele vai mandar o suporte para o paciente de acordo com o dispositivo do médico. O médico ele vai colocar lá no respirador quanto de FO2 e quanto de O2 o paciente precisa, chegando num ciclo de 100%. Não se preocupe com isso, porque isso daí não é função do técnico, tá? A função do técnico é só manter o paciente em ventilação mecânica com todos os cuidados, que é monitorização, pressão, posição, pressão arterial, temperatura, medicação. Se caso o paciente começa a brigar com o aparelho, o aparelho começa a apitar por algum motivo, seja por secreção, seja pelo CAF que não está insuflado, seja porque o paciente está acordando, não está numa sedação e ele começa a querer respirar sozinho e o aparelho está respirando por ele, lembre-se que o aparelho ele vai sinalizar para você, ele vai apitar e você vai comunicar ao profissional que ele tem habilidade para estar mexendo nesse respirador, que é o fisioterapeuta, o médico ou o enfermeiro, ok? Bom, aqui, para a gente terminar, vai falar da manutenção da ventilação artificial. É necessário que o paciente esteja observado continuamente. Então, quais são os cuidados que o técnico tem que fazer? É necessário que o paciente seja observado continuamente com relação ao aparecimento de sinais de ventilação inadequada. E isso implica em uma avaliação periódica do respirador. As eventuais variações do respirador e suas causas devem ser identificadas, comunicadas e corrigidas para o paciente não sofrer dano. Então, é o que eu estou falando para vocês. Se o ventilador começa a apitar, se o paciente começa a tossir, se algo ali entre um e o outro começa a sinalizar para você que tem algo errado, você tem que comunicar ao profissional imediatamente, para o profissional qualificado, para que o profissional entre com procedimentos ali, porque é muito rápido esse dano causado, tá? Ao cérebro do paciente, tá bom? A falta de oxigênio. Ao instalar o ventilador, o enfermeiro ajusta os parâmetros necessários ao paciente, prescrito pelo médico. Volume corrente, frequência respiratória, em alguns aparelhos determinado pelo tempo inspirado, concentração de oxigênio inspirado pelo FO2. É importante salientar que a margem de segurança durante a ventilação artificial é pequena. O mau funcionamento do respirador pode prejudicar intensamente o paciente, contribuindo para a deteriorização das suas condições clínicas, tá? Então, ele passa a piorar nas suas condições clínicas, tá ok? Periodicamente, a função do respirador deve ser avaliada e registrada. Frequência de volume, corrente, FO2, que é a concentração de oxigênio inspirado, fluxo de oxigênio, pico de pressão inspiratória. A identificação de uma falha no respirador é quesito para sua retirada e a introdução de ventilação manual.
até o controle da situação ou troca do aparelho. Se identificada a presença de secreção obstruindo o sistema, mesmo parcialmente, ela deve ser removida prontamente através da aspiração. Então, a gente tem que, no final aqui, o que a teoria está falando, que se o ventilador tiver com algum problema, ele tem que ser tirado e substituído, ok? Então, ele vai ser substituído por uma ventilação ali de ambu, uma ventilação mecânica, ok? Até ser substituído esse aparelho. Lembrando para vocês o que pode prejudicar o trâmite ali entre ventilador e paciente, entre ar, né, entre a ventilação mecânica e o paciente. Às vezes o paciente ele volta da sedação e ele começa a brigar com o respirador, ele começa a querer respirar e o ventilador querer mandar o ar para ele precisa se manter em sedação. Pode ser o CAF que está mal insuflado, pode ser a secreção que está obstruindo as vias do respirador, pode ser uma falha no próprio respirador, pode ser FO2 ou oxigênio insuficiente que está sendo mandado, pode ser simplesmente o respirador que saiu, que desconectou lá sem você perceber, como a gente manipula o respirador para lá, bomba de infusão, e aí desconectou lá da tomada, e aí o respirador ele começa a apitar e a falar que está tendo falha na bateria, você tem que colocar lá no lugar. Então isso são algumas coisas que eu falei para vocês que tem que ser observada, tá ok? Para entrar com uma atitude ali, entrar com um procedimento para melhorar a qualidade do ar do paciente que vai através do respirador, ok? O que o técnico de enfermagem vai fazer? Novamente eu vou falar. Monitorar tudo isso. Então, o paciente está com ventilação mecânica, CAF está insuflado, é só ver lá, ó, se está cheio o balonetezinho, se não tiver cheio, o CAF não está insuflado, precisa insuflar, ok? Paciente está acordando, começa a acordar, começa a brigar, ele quer respirar, ele está melhorando. Então, eu tenho que comunicar ao médico para ver o que o médico vai fazer. Se vai diminuir a quantidade de oxigênio e FO2 no respirador, para o paciente começar a respirar sozinho, aí é uma conduta médica. Ou se vai sedar o paciente para o paciente continuar o trabalho da ventilação mecânica. Secreção, comunicar ao enfermeiro, porque o enfermeiro é que vai aspirar, não é mais o técnico. Então, olha, o paciente está com secreção, você consegue ver que o paciente começa a tossir e às vezes a secreção ela vem no próprio tubo. Então, aí o enfermeiro vem para aspirar, ok? Então, são coisas que você vai ter que avaliar para você poder sinalizar, tá certo? Bom, a gente termina aqui sobre ventilação mecânica, esse conteúdo para vocês estudarem, tá bom? Lembrando, vou falar mais uma vez para vocês, turminha, eu vou colocar uma atividade para vocês para fazer essa semana e na sexta-feira eu coloco uma outra atividade para terminar. Então, primeiro eu vou colocar a atividade de hemodiálise e diálise peritoneal, depois eu vou colocar a atividade de intubação traqueal, traqueostomia e ventilação mecânica, tá? Para vocês me entregar na outra semana. Eu vou colocar lá a data que eu quero que entregue, tudo certinho. E cada atividade dessa vai valer 5 e a outra atividade que eu dei para vocês valendo 3, tá bom? E aí a gente vai fechar paciente crítico cirúrgico, tudo bem? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.